Programa de História Oral e Visual do Poder Judiciário, entrevista de número 155, realizada no dia 15 de setembro de 2011, das dependências do Museu da Justiça. Entrevistado de hoje, Humberto de Mendonça Manes, desembargador. Excelência, muito boa tarde. Muito obrigado pela sua presença aqui, abrindo nosso programa de História Oral. Começamos perguntando data e local de nascimento. Eu nasci no dia 4 de outubro do ano de 1935, no subúrbio carioca do Engenho Novo, na rua Marques Leão, número 14, em frente a um colégio chamado Lutécia de Policeu São Luís, onde estudei de 1942 a 1946 no curso primário. Depois eu me mudei para a rua transversal, rua Frei Fabiano 220, que é o telefone também, 493908. Bom, vamos lá, outra pergunta. Quer que eu fale para a minha ascendência? Nós sabemos, Excelência, que o senhor teve uma influência familiar muito grande. Sim. Para ingressar no mundo do direito, né, da justiça. Sim. Nós gostaríamos que o senhor falasse sobre isso, sobre essa influência dos seus familiares na escolha da sua profissão. Eu fui criado, posso dizer, no Poder Judiciário do antigo Distrito Federal. Na verdade, o meu avô paterno, José Damasceno Pinto de Mendonça, era de Cantagalo. Ele foi escrivão, mas foi também promotor em Rio Bonito e em Vassouras. A minha mãe, Isabel Ortone de Mendonça, ela depois, Isabel de Mendonça Manes, ela prestou concurso para funcionária do Distrito Federal, Poder Judiciário. E meu pai também, eles se conheceram ali, Jorge Manes. Eu sei que eles começaram em pretorias suburbanas, depois foram transferidos para a Rua dos Inválidos, um prédio que dizem que foi derrubado e virou Instituto Médico Legal. E mais tarde, quando eu me lembro, eles foram trabalhar no prédio da Rua do Manuel, onde hoje pertence à Marinha de Guerra. Meu pai era funcionário da 6ª Vara Criminal no 2º piso. E minha mãe Isabel era funcionária da 15ª Vara Criminal no 3º e último piso. Atrás desse prédio ficava o mercado. Não havia viadutos, era só restaurantes e mais restaurantes. Lembro-me até que um dos funcionários de lá chamava-se Gerson Fensur de Góes, que veio a ser procurador de justiça, brilhante procurador. Ali, minha infância, eu passei ali e conheci muitos magistrados, membros do Ministério Público. E numa época em que a mulher não trabalhava fora, a minha mãe fez concurso para escrivã. Na época a pessoa tinha que fazer o concurso para escrevente, depois para ser escrivão outro concurso. E eu me lembro que a influência do executivo no judiciário era tão grande que formava-se uma lista tríplice. E o presidente da República podia escolher um dos 3 melhores classificados. Que coisa, mas era assim. E nas varas em que não interessava a oficialização, era uma influência muito maior ainda. Esses donos de cartório tinham uma força tremenda. Não sei se eu devo contar isso, devo? Você fica à vontade. Bom, eu me lembro de um juiz que comunicou ao corregedor que era juiz de uma vara de órfãos há 2 anos e não tinha o prazer ainda de conhecer o escrivão. Uma semana depois veio um ofício do Palácio do Catete requisitando o escrivão com data de 2 anos passados. Um outro caso célebre foi que a filha de um renomado político mineiro casou com um escritor e ganhou como presente um cartório, uma vara de órfãos. Mais tarde o casamento não deu certo, se separaram. Então o novo escrivão, encabulado, devolveu o cartório ao Estado. O que fez o governo? Entregou o cartório à filha do político. Um outro problema que eu vi foi na 21ª Vara Civil, muitos anos, o juiz reclamou que a escrivã não aparecia para trabalhar. O que veio um ofício do governador requisitando essa senhora para o palácio, com data de 2 anos antes. Na realidade, ela morava em Paris, que era casada, era companheira de um adido cultural brasileiro. Era a influência do executivo dentro do judiciário.
esses escrivães tinham uma força tremenda na ocasião, nas varas desoficializadas. E depois, não, aos poucos a coisa foi melhorando. Ali na minha infância, então, eu passava muito aqui, somente nos sábados, porque havia expediente aos sábados, expediente forense, 9 a meio-dia. Então, era um prazer atravessar a Bahia de barca com eles, ou almoçar num restaurante Santo Tirso, que ficava aqui no mercado, atrás do prédio da Marinha. E então essa influência eu fui tendo, ajudava a fazer estatística em cartório. E quando minha mãe foi escrivã do júri, só havia um tribunal. Eu sorteei muito jurado, porque era um menor que eu fazia. Muitos julgamentos eu me lembro. E nesse prédio aqui atrás. Aqui mesmo nesse prédio. Só ver onde minha mãe ganhou uma homenagem o retrato lá na sala do Sumariante, sumiu, o que eu estou dizendo. E ali eu vi muitos juízes, muitos brilhantes advogados. Vou citar alguns advogados, que eu diga, que eu me lembro da época: o Romero Neto, brilhante, Evandro Lins, o Evaristo de Moraes, o Jorge Severiano, Humberto Teles, promotores, Cordeiro Guerra, Emerson Luiz de Lima e outros, né? E juízes eu vi brilhantes daqui, né? E não vou citar porque posso esquecer um outro e seria uma injustiça. Várias foram. Mas eu não queria ser advogado, não. Acabei o curso primário, eu queria ser oficial da aeronáutica porque meu tio, Teófilo Otônio de Mendonça, ele me influenciou muito. Eu admirava as Forças Armadas, como admiro. E estudei no Colégio Militar. Mas quando acabei o curso no Colégio Militar, em 53, eu achei que a minha vocação era para o direito mesmo. Fiz 2 concursos para a Faculdade Nacional de Direito, na Rua Moncorvo Filho, ao mesmo tempo para o Banco do Brasil. No Banco do Brasil eu fui ser parecerista durante muito tempo, escriturário, parecerista da fiscalização bancária, no edifício Visconde Taboraí, 9º andar, sala 911, telefone 232548. Isso foi um concurso feito em 54. E ao mesmo tempo durante meu curso de Direito, eu me transferi para o departamento jurídico. Fui convidado pelo chefe adjunto de lá, doutor Fernando Azevedo Espínola, irmão do desembargador Eduardo Espínola Filho, foi como se fosse meu pai. Me convidou para ir para lá, eu fui para lá. Me formei em 58 e em 61 foi proposta a minha ida em comissão para o departamento jurídico. Por lá eu fui com brilhantes colegas encabeçados por esse notável homem público que veio a ser ministro do Supremo, José Carlos Moreira Alves, um dos maiores talentos que eu realmente conheci. E fiquei lá. Mas em 63, eu advogava também, mas dividi o escritório com o George Tavares, que é advogado criminal. Eu lhe falei isso? Já é? Não. É George Francisco Tavares, é o nome todo. É uma das nossas perguntas até. Quais as lembranças que o senhor tem desse ilustre advogado, né? Uma pessoa que foi tão importante. George Francisco Tavares. Bom, o George Francisco Tavares e eu somos colegas de colégio militar. Ele e eu, Francisco Dornelles, mesma turma, e tínhamos escritórios juntos. Mas em 61, quando o Jânio Quadros renunciou, implantou-se o parlamentarismo. E o Tancredo Neves, tio do Francisco, levou para Brasília e seguiu a carreira na Procuradoria da Fazenda. E George continuou advogando no crime, brilhante criminalista, trabalhava com o Evaristinho de Moraes Filho. Eu falei Evaristinho, porque tinha o Evaristo mais velho. E um advogado também brilhante. Mas eu assisti a um concurso aqui de 63, levado por um advogado do Banco do Brasil, grande amigo meu, Wander José Neder, irmão do juiz Antônio Neder. E conversando, chegamos à conclusão de que eu iria prestar o concurso e deixar o Banco do Brasil. Eu me inscrevi em 64 ou 65, por aí, e o concurso só veio só tomei posse em 67. Confesso que achei o concurso muito difícil, porque para ser aprovado
tínhamos que ter uma média não inferior a 3,76, mas em uma escala de 0 a 5. Então, numa escala de 0 a 10 é 7,52. Muita gente boa não passou. E eu fui examinado nesse salão lá, do outro lado. Ali era o tribunal pleno. E era de manhã 1h30 e à tarde também muita gente assistindo. Eu me senti extenuado que eu pude. O senhor lembra dos integrantes da banca? Me lembro. Pela OAB foram indicados o Ferreira de Souza, suplente Teófilo Azeria dos Santos. Esse estava comercial. Administrativo constitucional era o Celestino Safreire Basílio, professor da PUC. Processo penal, direito penal, Zé Murta Ribeiro, pai do Zé Carlos Schmidt Murta Ribeiro. Processo civil, desembargador Luiz Antônio de Andrade. E presidente da banca, esse notável desembargador Martinho Garcês Neto. Eu achava um talento, um camarada. Os outros também, mas ele era uma personalidade invulgar. E eu vim para cá, acho que vai ser bem colocado. E vim para aqui e fui. O desembargador Luiz Maria Teixeira, o presidente, me designou para substituir nas férias o juiz Emerson Santos Parente, meu amigo. Ele tinha sido vereador pela UDN, daí eu ter conhecido antes. E lá eu fiquei, aí fui fazendo a carreira, fui promovido por antiguidade. Antigamente, para ser promovido, é necessária a autorização do governador, não bastava o tribunal concordar, não. Claro que por antiguidade era automático, mas merecimento é uma lista tríplice. E era uma verdadeira guerra. Eu confesso que eu perdi todas, fui promovido por antiguidade, mas também não tenho queixa, o sistema era esse. E ali eu fiquei e conheci grandes juízes. E em 1975 veio a fusão dos antigos estados do Rio com o da Guanabara. E eu acho que houve uma grande falha inicial. Por quê? O Tribunal de Justiça do antigo Estado do Rio compunha 17 desembargadores. O da Guanabara, 36. O que o governo fez? Ele manteve a proporcionalidade. Manteve 36 desembargadores, colocando 2/3 da Guanabara e 1/3 do Estado do Rio. Eu não faria isso. Eu manteria a soma 53, reduziria para 36 a proporção que os desembargadores fossem se aposentando ou morrendo. Mas eu não faria isso. Muita gente sofreu com isso aí. E esses que sobraram foram postos em disponibilidade? Disponibilidade. Eu me lembro do Estado do Rio, eu vou começar por lá, embora venha da Guanabara, 2 desembargadores que eu conheci de perto, pelos quais eu tinha e tenho a maior admiração. Jalmir Gonçalves da Fonte e Enéas Marzano. Acho que foram brilhantes juízes. Não sei se os colegas estão aqui concordam com isso, não concordam, não? O desembargador Enéas Marzano traduziu o Federalista, inclusive, era um talento, e o desembargador Jalmir era um administrador. Aquilo eu achei uma injustiça, porque feriu profundamente. Você imaginou um colega de carreira entrando aqui em concurso vários anos, sai um decreto e coloca o colega em disponibilidade. Eu achei que, estou fazendo uma autocrítica, as 2 associações de magistrados deveriam ter se reunidos os 2 tribunais e do governador. Era isso a minha sugestão. Estavam numa ditadura, tudo bem, mas pelo menos marcava a posição. Bom, na Guanabara eu me lembro que alguns que foram colocados de disponibilidade, eu senti muito mais o desembargador Martinho Garcês Neto. Por quê? Além de um homem brilhante, um líder, ele 1 ano antes tinha perdido o filho mais novo num desastre no Binga, em Petrópolis. E eu vi como ficou o corpo do rapaz, tudo cortado, num choque de um automóvel com uma carreta. Esse homem que sofreu ali, que dedicou a vida ao tribunal, tinha 30 e tantos anos de carreira, ele ingressou em 1940, quer dizer, 75, 35 anos. Depois daquele golpe, é colocado em disponibilidade. Eu acho que eu sei por que hoje. Porque esses critérios eram muito políticos de botar em disponibilidade ou não.
E o desembargador Garcês, ele teve uma atitude firme quando era presidente do Tribunal Eleitoral, manifestou-se contra a prorrogação do mandato do presidente Castelo Branco. Acho que isso o prejudicou. O presidente Castelo Branco, ele tomou posse para a eleição indireta em abril de 64. Eu vou dizer o movimento, porque os seus partidários chamam de revolução, os adversários de golpe, outros de contragolpe. E o presidente Castelo Branco prometeu que eleições de 65, e depois obteve a prorrogação do mandato por um voto de um deputado, Luiz Bronzeado, fez chamado para compor. E o desembargador Garcês protestou, ele era muito amigo do governador Carlos Lacerda, e protestou com o presidente TRE, achou que aquilo era um golpe. E acho que não deixou de ser hoje, porque quando o presidente toma posse e jura respeitar a Constituição, ele deve cumpri-la. Bom, acho que foi por aí. E um homem que líder, então, como todo líder, tinha pessoas que o admiravam e pessoas que o detestavam. É difícil um líder ter simpatia total, é difícil. Ele sofreu muito. Outro foi o desembargador o Murta Ribeiro, Zé Carlos Murta Ribeiro. Um amigo, foi presidente do tribunal também, subitamente. E eu vi o desembargador Maurício Rabelo também. Bom, depois alguns foram chamados de volta. E a brutalidade foi que o desembargador Garcês não foi chamado. Ela requereu aposentadoria. Eu digo isso que passaram tantos anos, mas é um depoimento que eu tenho que dar, e acho hoje. Não discuto a honradez dos presidentes do Brasil nesse período de sessão, não estou discutindo isso. Mas digo, como Winston Churchill falou, a democracia pode ser muito ruim, mas o ruim com ela, pior sem ela. Inventaram nada melhor ainda, né? Não inventaram, não. Eu vejo muita coisa errada no Brasil, mas um fechamento ainda é muito pior, porque eu vou dar 2 depoimentos que me aconteceram aqui. E o que é uma ditadura. Eu queria que o senhor falasse enquanto magistrado, né? Porque enquanto magistrado. O senhor ingressou na magistratura em 1967. Então o senhor acompanhou como magistrado. Pois eu vou dar uma coisa que me aconteceu. Eu era juiz substituto na 8ª Vara Civil, recebi um telefonema de um chefe da Casa Militar do governo, e me disse se eu permitia que ele assistisse ao julgamento da irmã dele, Zulmira, numa ação renovatória, no dia seguinte. Eu falei, general, o julgamento é público, que ele não me telefonou, evidentemente, para isso. E a irmã dele tinha perdido o prazo. Eu joguei contra ela. Justiça se lhe faça, ele nada me fez. Estou contando exatamente, mas não deixa de ser uma pressão, né? Mas a outra que me aconteceu, eu acho que eu prometi não dar os nomes, mas em 1972 eu era juiz da 10ª Vara Civil, e um colega meu, digno, Semiglães, me disse que tinham implantado, não sei se lembram disso, uma Comissão Geral de Investigações, ao tempo do ato institucional número 5. Essa Comissão Geral de Investigações, a CGI, tinha um poder mais forte do que os poderes da República. Podiam caçar mandatos, aposentar e demitir. E não havia recurso para o judiciário. E me disse ele que havia uma denúncia contra mim na CGI. Eu queria saber o que era. Ele me apresentou ao integrante da CGI. Por incrível que pareça, a CGI tinha assistente jurídico, mas tinha. E me disse o seguinte: uma determinada senhora ganhou uma causa comigo, e que ela, a parte contrária, apelou da minha sentença, recorreu. E a Câmara Civil reformou a minha sentença. E como a minha sentença é que estava certa, eu não podia cumprir aquele acordo. Representou contra mim, compactuando com uma injustiça que seria praticada pelos desembargadores. Vamos ver o que era uma... Bom, arquivaram aquilo num processo sem assinatura. Eu assumi o compromisso de não tomar providências contra a denunciante, que ofendeu os desembargadores sem nenhuma razão, era uma tese discutida. Acharam que minha sentença estava errada, ao direito deles.
E eu botei aquele carimbo, cumpra-se o ver ponta corda, eu teria sido conivente com ele. Então, isso é um problema. Muita gente aí sofreu. Houve um colega meu, Porto Carreiro de Miranda, que foi preso. Foi preso, caçado. Ora, se o homem estava errado, abra-se um processo, mas com direito de defesa. Eu não estou defendendo, não sou corporativista, não. Se ele errou em alguma coisa, que se o julgue, né? Então, isso é que eu me lembro aí de alguns fatos. Eu lembro também de um escrivão que foi preso aí da terceira vara, Fazenda Pública, saindo pelo corredor, eu vi lá prender o homem. Não havia garantias. Agora, dizer o presidente da República é desonesto, não, eu não vi nenhuma desonestidade do presidente Geisel ou Médici, eu não vi, não. Estou dizendo é o sistema em si. Se coloca o sistema em si, a margem disso, mas entrou você do meu gabinete, olha, doutor juiz, eu trabalho na Presidência da República, no SNI, vou ser julgado pelo senhor aqui. E o que daí? Por ser um advogado, quer dizer, isso aí é que, como disse o Pedro Aleixo, eu não tenho medo do AI-5 aplicado pelo presidente, sim pelo guarda da esquina, né? É um perigo, você dá a carta branca ao ser humano, ele abusa, isso é da essência. Então eu acho que esses períodos de ditadura foram terríveis e há muitos argumentos, o Brasil cresceu, não nego isso, e não nego honradez aos nossos governantes, digo, é o sistema em si. Acho que com todos os erros que temos aqui no Brasil, é melhor isso do que uma fechadura. E demos graças a Deus de não termos tido uma guerra civil. O presidente Geisel foi firme em tentar redemocratizar o país. O presidente Figueiredo também houve o atentado do Rio Centro. Mataram a presidente a secretária da OAB, Dona Lida. Quer dizer, e agora mesmo estava lendo um livro sobre o presidente Goulart. Eu acho que era um presidente fraco. Mas estou dizendo, um mérito o presidente Goulart teve. Ele não resistiu ao movimento de abril, porque se ele resistisse, acho que teríamos uma guerra civil aqui dentro. Com até intervenção estrangeira. Esse livro que saiu agora, João Goulart, uma biografia, conta isso. Eu não sou admirador dele como presidente, mas acho que esse mérito ele teve, de não ter resistido. Os ânimos estavam muito exaltados, né? Agora, claro, eu não podia imaginar que caíssemos nesse regime aí, né? E dizer que foi totalmente inocente é difícil descobrir. É difícil, houve erros de lado a lado. E acho que foi assim, tínhamos governadores brilhantes, temos. Mas alguns temperamentais, um Jânio Quadros, homem brilhante, mas renunciou ao cargo. Carlos Lacerda, brilhante governador, mas também radical, né? É a época, na ocasião, talvez a Guerra Fria tenha influenciado isso, né? Muito debate, comunismo, anticomunismo. Eu era advogado do Banco do Brasil, eu me lembro que os bancários entravam em greve em solidariedade aos estudantes, que também paravam em solidariedade aos camponeses, que também paravam em solidariedade aos estivadores, que também paravam em solidariedade aos trabalhadores de ônibus, tudo parava na cidade. Então a classe média começou a ficar irritada, né? Muito abuso. É isso aí que queria saber dessa época? Exatamente. Voltando um pouco à sua carreira como magistrado, Excelência, entre 1981 e 1987, Vossa Excelência foi juiz do Tribunal de Alçada Civil. Fui. Né? Que lembranças... Bom, como é que eu fui para lá? Como é que eu fui para lá? Eu fui movido por antiguidade, juiz de direito. Quando veio a fusão, antes da fusão na Guanabara não havia convocação de juízes. Eu trabalhava no recurso ordinário, mas extraoficialmente, né? Oficiosamente, como se diz. Mas quando veio a fusão, o desembargador Luiz Antônio de Andrade convocou 3 juízes. Diocleciano de Oliveira, de saudosa memória, grande colega meu de Banco do Brasil, que tinha casa em Petrópolis também. Cássia Medeiros, ótima juíza, e eu. E lá eu cuidava da parte recurso extraordinário, parte jurídica e designação de juiz. Bom, na Guanabara eu conhecia todos. No estado do Rio eu me fiava muito numa notável serventuária chamada Dona Áurea, grande figura humana. E
desembargador Luiz Antônio de Haddad acabou o mandato, o tio Diocleciano tinha morrido. E o desembargador Marcelo pediu para ficar, a Bandeira também, Bandeira Estampa também, grandes desembargadores. E o desembargador Marins me levou para o Tribunal de Alçada. Eu concorri, entrei numa lista tríplice com quem? Elvio Perorazzi, o grande amigo, e Batalha de Matos. E o desembargador Marins foi responsável pela minha ida, era muito amigo do governador Chagas Freitas. E, quer dizer, eu não fui para Alçada por mérito, eu reconheço que o Elvio Perorazzi era um grande juiz e o Batalha de Matos também. Mas tive um padrinho. Na época era assim, eu não estou diminuindo ninguém, nem que anda me vai descer com isso. Fui para Alçada em 81 e só trabalhei na 4ª Câmara Civil. Na época era primeiro Tribunal de Alçada e segundo Tribunal. Depois o primeiro tribunal passou ao Tribunal de Alçada Civil e o Tribunal de Alçada Criminal. Lá eu fiquei, quem presidia a Câmara, Renato Maneschi, um dos maiores juízes que eu conheci. Esse Renato Maneschi tinha uma facilidade de transformar em coisas simples os processos mais complicados. Era o juiz, né? Ele olhava aquilo e resolvia. Me impressionava. Ele lutava também pelo aumento da magistratura, vantagem, ao mesmo tempo trabalhava. O outro era o Raul Quental, sobrinho do jurista Santiago Dantas. O Raul, ele foi educado pelo tio, que não tinha filhos. E foi uma lástima que o tio Santiago Dantas não tivesse sido primeiro-ministro no parlamentarismo. O Brasil talvez não tivesse caído numa ditadura mais tarde. Ele era um talento, Santiago Dantas. Ele conseguia fazer exposição de economia no Ministério da Fazenda como se fosse um economista. Ele tinha o poder de explicar. Morreu cedo. Morreu em 64 aos 53 anos de idade. O Raul entendia de tudo. De direito, de piano, de música, e pintura, e literatura, sabia tudo. O outro era o Dilson Navarro Dias, que o Raul foi primeiro colocado no concurso dele, o Renato em segundo e o Dilson em terceiro. Eu fui trabalhar com eles. O Dilson era de inteligência, facilidade de pegar as coisas no ar, e foi um dos que mais me ajudaram, que eu fui substituto dele muitos anos. E lá estava o Manuel Benedito Lima também, ótimo, inteligente. E essa Câmara começou a mudar com a ida deles para o Tribunal de Justiça. E eu me lembro que foram lá, Sampaio Pérez, esplêndido lixo, veio do Norte Fluminense. Antônio Sampaio Pérez, ótimo, também inteligente. Veio para lá o Miguel Pachá, que eu conheci quando ele tomou posse, também muito inteligente, veio pelo 5º, e foi procurador do Estado. O Semiglanch, sabia tudo, colega de concurso. Luiz Murilo Fábricas, meu compadre, um rapaz admirável. E teve mais. Eu não quero faltar alguém ali. Houve eles. Depois, o Marcos Flávia. O Marcos Flávia eu conheci de um modo interessante. Eu não conhecia a magistratura do antigo Estado do Rio. Eu estava sentado. E o Diocleciano de Oliveira disse: olha, esse aí é um dos mais brilhantes juízes do antigo Estado do Rio. Foi a primeira vez que eu vi o Marcos. O Marcos é um camarada fechado. Né? E eu vinha saber que ele, o Verani e eu temos um parentesco longe de Cantagalo. E ali eu conheci o Marcos. Achei logo vi que era um juiz estupendo. Não sei quem trabalhou com ele sabe disso, né? Um camarada estudioso, corajoso. E muito para frente, muito inteligente. E essa Câmara foi toda subindo mais tarde. Aí eu fiquei lá até 87. 87, eu concorri para o Tribunal de Justiça. Ainda a lista era para o governador. Era o governador Leonel Brizola. Eu entrei na lista tríplice, ali eu fui o mais votado. Em 24 desembargadores que votaram, um não votou, porque o Itabaiana era candidato. Eu tive 15 votos, o Ederson e o Itabaiana tiveram 11 por aí. E eu fui escolhido.
E quem me escolheu? Evidentemente, o governador. Não foi por eu ser o mais votado. Tive o apoio do Zé Carlos Barbosa Moreira, meu comandante aluno nuclear militar, o Eduardo Seabra Fagundes, colega de faculdade, o Letácio Jansen, procurador do Estado, Luiz Roldão de Freitas Gomes, procurador de Justiça, era chefe do Ministério Público na época, e outros. No tribunal, Zé Carlos Imaneschi e outros me levaram. Eu devo dizer quem votou em mim? Bom, diz que o voto é secreto, mas não é nada. Eu tive 15 votos, tenho lá. O Edson Moreira Pimentel, Fernando Celso Guimarães, Polinício Buarque de Amorim, o Renato Lemos Maneschi, Felipe Augusto de Miranda Rosa, o Sampaio Pérez, Maria Estela Vilela Souto Lopes Rodrigues, Sérgio Mariano, o Nelson Pessegueiro do Amaral, o Narciso Arlino Teixeira Pinto, o Jorge Fernando Loretti, Paulo Pinto, morreu um advogado do Banco do Brasil, também foi. Grande juiz, grande advogado, Paulo Pinto. Tem mais aí, peraí. Já falei o Sérgio Mariano, faltam 3. Já falei Miranda Rosa, se eu falar alguém, corta. Que era do quinto, mais ali. O Narciso Pinto, Vieira Esteira. Faltam 3, peraí, eu direi. O Newton Doreste Batista. Dois disseram que votaram, mas não votaram. Sei que não. Então, não votaram. Não, eu não estava no órgão. Teve mais 2 aí. E eram do quinto, era do quinto. Há mais 2 aí. Esses foram secretos mesmo, tá? Não, secreto a gente sabe. A gente sabe quem vota em quem. Tinha mais 2 ali. Era o. Falei no Zé Carlos Barbosa Moreira já, né? Eram mais 2 que o Polício Miranda Rosa. Bom, não faz mal, há mais 2 aí. Bom, aí eu fui convidado pelo pessoal da 5ª Câmara para ir para lá. O Zé Carlos era o presidente. E eu fiquei 1 ano na primeira Câmara Civil. Muito boa Câmara. O presidente era o Doreste Batista. Lá estavam o Pedro Américo, Fonseca Pássio, grande juiz. Fonseca Pássio eu conheci na Rua Dipes, na Tijuca. Eu falei o telefone dele, 487584, isso há 50 anos. E era o Guerreiro, Pedro Américo. Eles trabalhavam lá, nessa Câmara. E eu fiquei lá 1 ano. Aí abriu vaga, passei um pouco período na 6ª Câmara e fiquei na 5ª Câmara praticamente 18 anos, 17 para 18 anos, nunca saí de lá. E na 5ª Câmara houve variações, evidentemente. Trabalharam lá o Zé Carlos, o Narciso, brilhante juiz, Astrogildo de Freitas, o Ivânio Caiubi, Pachá, e foi turma subindo, né? O Marcos Fáver, o Roberto Vider, Carlos Ferrari. O Ferrari é um esplêndido juiz, brilhante juiz. Só tem um defeito, é torcedor do Flamengo. Tirando isso aí, é notável juiz. Realmente o Ferrari, e como é ponderado, né? O Ronald esteve lá, pô, tô falando aqui. O Ronald esteve lá, e no grupo de câmaras também. Teve lá o Antônio César Siqueira, a filha do Sérgio Cavalieri, muito boa. Quem era outro, o Saldanha. E lá eu fiquei. Agora, paralelamente a isso, eu fui professor da UERJ de 72 a 79. E o Herbert Chamum me convidou.
Qual matéria você nesse Direito civil. Acontece, quando eu tinha 37 anos, eu fui fazer um exame comum de vista e o médico queimou meus olhos com raios laser. Eu fiquei 3 anos sem poder abaixar as pálpebras. Foi quando veio a fusão. Eu senti muito aquilo, pensei até me aposentar. E graças à tenacidade de minha esposa, eu fui ficando. Aí fiz 3 transplantes de córnea, 2 cataratas, e então não concorria, não tinha condições de... Deixei o magistério. Mas lecionei outras faculdades. Bennett, sim. Sim, como sabe. TV de cara. Lá eu fiquei até 86. Mas aí minhas filhas casaram, eu digo, eu não vou deixar de lecionar. Cândido Mendes? Cândido Mendes foi 1 ano. Foi 1 ano. E dei um curso na PUC de Direito Administrativo em 71. Fui escolha para advogados do Ministério de Minas e Energia, um curso patrocinado por isso. O senhor acha importante o magistério para o mestrado? Acho importante em termos. O que eu estou falando não é de atitude corporativista, não. Eu vejo jornais falando muito de juiz, de férias, não sei o quê. Eu era advogado do Banco do Brasil, recebia um número razoável de processos por mês para estudar pareceres. Na época, uns 15. Tinha toda a biblioteca, o que eu queria, gente para acompanhar no foro. Lá eu tive tempo de redigir 2 trabalhos que foram convertidos em lei. A lei de duplicatas é minha, a lei de cédula de crédito industrial também. Não foi o único que eu trabalhava, 2 advogados também. Aliás, quando eu fui aplicar essa lei, eu vi quantos erros eu cometi em elaborar a lei. Mas na época, na faixa dos 20 para 30 anos, eu achei que era o dono da cocada preta e que as minhas leis eram perfeitas, não eram nada. Mas então, o juiz tem uma carga de serviço muito grande, é muito cobrado. Por exemplo, o Ministério Público ganha mais do que o juiz. Dizem que não, que ganha a mesma coisa, mas ganha mais, tem gratificações. É justo isso? Eu respeito muito o Ministério Público, mas não é justo. O juiz trabalha muito mais. O Ministério Público trabalha muito. O juiz trabalha muito mais. Como é que aquele que vai decidir, que recebe uma carga enorme de responsabilidade, que às vezes não consegue dormir de preocupação, vai ganhar menos do que outra profissão muito importante também, mas que não tem a mesma carga de desgaste que tem o juiz? Hoje o defensor público ganha a mesma coisa que o juiz, até mais. É claro, o pobre necessita de advogado, tudo, mas uma coisa é peticionar, outra é decidir. Aí vem o jornal, ataca o juiz que quer 60 dias de férias, mas não ataca o defensor que tem 60 dias, o promotor também, o procurador também, não ataca o procurador do Estado que pode advogar e ganha a mesma coisa que o juiz. Então, é uma campanha também que eu acho contra o colega da magistratura. Eu não estou dizendo aqui que 60 dias seja o ideal ou que 30, não estou falando isso. Mas, na Guanabara, eu recebia por ano, como juiz substituto, 4.800 processos por ano. Daria por mês 400. Nunca perdi um prazo, mas me arrebentei. E não acho justo isso. Hoje eu me arrependo. Eu também era prolixo, escrevia muito, etc. Mas perder fim de semana toda hora, isso não vem. O juiz não tem horário, à noite tem que se dedicar àquilo. Não é feito, por exemplo, o servidor público. Ele tem horário de trabalho, vai para casa e esquece aquilo. Mas o juiz não. Às vezes vira à noite, pega um tribunal do júri aí. Então, eu acho que a profissão é mal compreendida, a imprensa não ajuda. Agora mesmo falaram de horário do serventuário na justiça. O Marcos foi explicar isso, caíram de pau em cima dele, mas veja, eu conheço o Roraima. Em Roraima, às 8 horas sim, mas começa às 6 horas da manhã. Por quê? Porque rende mais. Praticamente em cima da linha do Equador, quando chega às 2 horas, tem que fechar tudo mesmo. Então eles trabalham às 8 horas, mas tem que deixar a critério de cada estado fixar o início e o termo. Não está de acordo com isso aí? É muito grande, diferença de fuso horário. Então não pode, e a imprensa não compreende isso. Eu não tenho. Agora, qualquer reivindicação que o juiz faz é alvo de ataque. Eu não sei
Qual o número de dias de férias por ano é o melhor? Eu não sei. O que eu sei é que os colegas já diziam, juiz que não trabalha. Em toda profissão há isso, mas não é a média. E quero dizer, agora deixei o tribunal há muitos anos, que o nosso tribunal aqui é o melhor do Brasil. Não tenho a menor dúvida disso. Não tenho mais nada, digo isso e assino. Excelência, vamos passar agora para o período que o senhor foi presidente do Tribunal de Justiça, né, 99, 2000. E gostaria de saber qual foi a realização mais importante que o senhor considera desse período da sua gestão na presidência do Tribunal. Bom, eu acho que uma das realizações minhas foi transformar, eu não estou me estendendo não, que horas são não, né? Não. Que horas são? É no 4h20, né? Se eu tivesse ido para o Olímpicos, que horas são, Rona? Só me dizer. Não, tempo aberto. Bom, chamar de realização, eu me orgulho de ter sido concretizado o plano que o desembargador Tiago e o desembargador Elis estabeleceram. Essa verba, essa taxa por fundo de garantia. No dia eu vi dizendo que eu que criei isso, o outro que mentira. Os responsáveis por isso, vou dizer como isso começou. O desembargador Cláudio Viana de Lima, primeiro presidente da Emerge, ele elaborou um plano para criar-se uma pequena tabela para alimentar-se a escola, para funcionar. Foi um grande desembargador. O desembargador Gama Malcher, quando foi eleito presidente, também obteve a criação de uma participação para nossas obras. Mas com o tempo tudo isso se tornou defasado. Não se podia construir nada. O Estado atrasava o pagamento das obras. E então, o desembargador Tiago Riba e o desembargador Elis, eles elaboraram o seguinte plano: a criação de uma taxa sobre os serviços cartorários para injetar-se no fundo especial do tribunal. Eu me lembro do desembargador Elis, que é um dínamo. Se isso for criado, não precisaremos do executivo para nada. O executivo ficaria apenas com o pagamento dos magistrados e funcionários de concurso. Mas nós arcaríamos com as obras, e foi um plano ousado. E ele não conseguiu, o órgão especial remeteu-se para a Assembleia. Mas foi uma resistência muito grande na época, e eles não conseguiram isso. Quando eu tomei posse, eu tomei posse em 98, 99. Quando eu tomei posse, eu recebi um telefonema do deputado Sérgio Cabral, que era o presidente da Assembleia Legislativa, perguntou se eu tinha interesse naquela aprovação. Eu disse que tenho. Então, foi aprovado pela Assembleia em 24 horas. Mas o Executivo não sancionava. Eu não entendia por quê. Um dia, uma reunião tensa no meu gabinete, era o julgamento dos bicheiros. Eu passei a presidência para o desembargador Paulo Gomes, outro grande nome da magistratura. Lá fiquei com o desembargador Elis, o secretário de Justiça Sérgio Ziveiter, chefe da Casa Civil, o então procurador Nildson, um grande figura humana também que trabalha no Executivo. E houve um debate tremendo entre o juiz auxiliar da presidência, Antônio César Siqueira, e o secretário da Fazenda. O secretário achava que se ia tirar a verba do Estado. E o governo trouxe o veto apresentado para mim. E nós ponderando que o Estado não teria prejuízo com aquilo. Até que era o garotinho. Aí o secretário Sérgio Ziveiter me perguntou: tá certo, eu posso falar com o governador? Pode. Conversou com ele e veio com a resposta: eu vou sancionar. E me deu de presente o veto, que eu tenho guardado. Se o museu tiver interesse nisso, eu dou o veto. E foi sancionado. Bom, então quais os responsáveis por isso? Claro, Tiago, Elis, Antônio César Siqueira, Sérgio Ziveiter
E o governador, e o Nilson também conversou com ele, e o governador, porque se quisesse, vetaria o projeto. Aquilo ali, alguns não acreditavam, mas foi o ovo de Colombo, porque permitiu que a realização de obras no tribunal acontecesse. Eu não gosto de dizer na minha administração, que algumas pessoas, na minha administração, nada. O tribunal teve, então, essa facilidade. O desembargador Antônio Isaías, que me acompanhou em várias obras do exterior, viu que isso realmente foi uma coisa muito útil. A questão é de administrar. Eu nomeei para gestor do fundo o notável Marcos Fávero, que foi meu sucessor na presidência. E eu confesso que eu pude fazer para lutar por ele, eu fiz porque eu sabia que o desembargador Marcos é uma garantia de honradez, não é que outros não o fossem, mas ele estava na hora de chegar e era realmente... Houve uma continuidade, né? Houve uma continuidade, claro, ele é um homem muito leal. Né? Claro que houve. E a minha chefe de gabinete foi a doutora Cláudia Lauretti, filha do Jorge Fernando Lauretti, sabe tudo. Capacidade de trabalho invejável, lealdade. E assim foi feito. Então, essas obras continuaram. E houve uma da Barra da Tijuca, eu me recordo que o desembargador Sérgio Cavalieri me procurou, dizendo que era necessário um foro da barra, aquela situação já caótica de terem que vir para o centro. E nós conseguimos o terreno do governador, do prefeito Luiz Paulo Conde, cessão dos terrenos, foi coisa boa. Nomeei uma comissão para licitação, integrada pelos desembargadores Tiago Ribas Filho, Maria Augusta Vaz, Zé Afonso Rondô. E para secretário, o juiz Gessé Torres, que é um dos maiores cultores de direito público do tribunal, hein? Ele, né, brilhante. Assim foi feita a licitação. E, para honra minha também, as empresas que perderam oficiaram ao tribunal se congratulando com a lisura da licitação. Isso foi guardado pelo desembargador Gessé, não sei que... Isso foi mérito meu, não, isso foi uma equipe, né? Você não trabalha sozinho, que me ajudaram, né, diretamente. Antônio César, que é um desembargador brilhante, presidente da associação, é um homem destemido, né? O Gessé, Marco Aurélio Belize, agora ministro, o Milton Fernando de Souza, presidente da Quinta Câmara, e o Saldanha, mas foi levado pela corregedoria depois, Fernando Cabral. Eu posso ter esquecido algum nome de momento? Me desculpem, mas isso é que eu posso dizer, que ajudaram tremendamente ali diretamente. Agora, o Antônio Isaías ajudou muito nas obras, porque eu deixei ajudou muito. Ele com a doutora Elizabeth, né? Correram esse estado todo. Maria Elizabeth, né? Da obra, a engenheira da obra, né? Casada com o João Marcos, né? E corremos isso tudo. Eu fiquei contente com isso, mas sei lá, talvez vaidade minha, é ter ajudado o tribunal. Isso aí eu acho que o dever do presidente é ajudar o tribunal. Eu não quero na administração. Trabalho com o Paulo Gomes, o desembargador Paulo Gomes. Eu não o conhecia direito, porque ele veio de uma alçada criminal. Inclusive não votou em mim lealmente e me disse isso. Mas foi um colaborador admirável. O Paulo Gomes, você conhece o Paulo Gomes, né? Ele, como trabalha, como foi um corregedor. Uma coisa era ser corregedor no antigo estado da Guanabara. Outro é ser pequeno, tudo a Rua Dom Manuel. Outro é ser corregedor depois da fusão com essas obras todas aí. É muito complicado. E ele conhecia o interior e a capital. E o desembargador Elis foi quem me fez conhecer o interior todo. É um dínamo. Eu conheci até uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar, Varriçai. Confesso que eu nunca tinha ouvido falar. E ele me levou para conhecer isso da verdade. E me ajudou muito quem foi o outro ali, o Semiglanche,
também me ajudou. E eu lamento que o desembargador Elis se aposentasse antes de acabar meu mandato, por causa dos 70 anos, mas ele, como trabalhava, nasceu para servir também. Eu acho que a vaidade minha é de ter tentado dar continuidade. Foi o Tiago, meu antecessor. Como é que eu me lancei candidato? Eu ia me operar num dos transplantes e fui convocado pelo desembargador Tiago. Lá no gabinete dele, me pediram para aceitar a candidatura. E eu aceitei. Eu antes queria que fosse o desembargador Mena Barreto, que é um grande amigo meu, mas o desembargador Mena, ele não completaria o mandato também. Ele se aposentaria no mesmo mês que o desembargador Elis e o desembargador Décio. Me mostraram isso. Não sou melhor do que o Mena, acho um colega admirável, educado, trabalhador. E eu conheci que ele era funcionário aqui da biblioteca, que é nesse andar aqui. E somos grandes amigos. Eu aceitei. E eu disse, eu vou me operar, quando eu voltar, eu vou decidir. E aceitei disputar, e o Mena teve uma conduta muito ética comigo. E aí aconteceu um fato, para mim, 2 fatos deploráveis para mim. A eleição foi em 16 ou 17 de dezembro. Poucos dias antes, no dia 26 de novembro, a minha filha mais nova estava de carona com a minha filha mais velha, que é a juíza do trabalho. E a juíza do trabalho se sentiu mal. Eu não sabia da extensão da coisa, não sabia. E pensei, era problema de vista. A filha do desembargador Pachá, Patrícia, disse que não é problema de vista não. E começaram os exames. No dia da justiça, ou por aí, eu soube do que era, não tinha cura, era uma esclerose múltipla. E eu nem tentei muito no dia da justiça. Eu distribuí uma carta anônima contra mim, dizendo que ia demitir centenas de funcionários, não sei o que lá. Nem dei bola para aquilo. Eu sei quem foi, inclusive por causa dos erros de português da carta. Eu sei quem foi. É um indivíduo que tem bochecha de mordomo mexicano de filme de terror. E que eu demiti, critiquei, não fazia nada. E fui para lá. Aí, quando eu não pude recuar, quando me disseram que a doença era incurável, e tive que passar os 2 anos sem transmitir isso para o tribunal. Isso é que foi duro para mim. E minha mulher sempre, né? Mas isso, cada um tem o seu problema, não estou invocando isso para eventuais falhas minhas. E eu acho que eu tive o apoio da maioria dos colegas ali, não tenho que me queixar, não. Quando acabei a presidência, eu lutei pelo desembargador Marcos. Ele não precisava do meu apoio, ganharia com ou sem o meu apoio. Mas eu achei que deveria, sem esconder, dizer que era ele. E havia um pouco de bairrismo na época na instituição. Hoje me disseram, mas ele não é desembargador da Guanabara. Falei, e daí? Quero saber, somos um Estado só. Somos um Estado só. E vindo a fusão, o dever do magistrado era o de trabalhar para que a fusão desse certo. Não vejo outra saída. E o Estado não pode se esfacelar de novo. E um era contra a fusão, o outro era a favor. Mas quando veio a fusão, eu achava, se recuasse no tempo, que a solução na época era ouvir o contribuinte. Porque já que o país é uma federação, ouvir o contribuinte, se estava de acordo ou não. Mas na época o regime não era esse. E o que eu reclamo da fusão é que o presidente Geisel prometeu injetar recursos no novo Estado para contrabalançar São Paulo. Não injetou recursos, coisa nenhuma. O Almirante Faria Lima, que pagou o pato, e era um homem correto, nada aqui. Então eu achava isso, e essa disponibilidade de desembargadores. O tempo já passou e tudo, mas eu não gostaria de estar no lugar de um Jaumir, de um Martinho Garcês, ser colocado em disponibilidade com tantos anos de casa. Não sei se os colegas concordam. Isso acho uma injustiça, uma violência. Isso é que eu acho aí. Agora, a história do Brasil também não é uma história da federação. Do outro lado, os Estados Unidos são uma federação por aglutinação
dos Estados-membros das antigas colônias britânicas que se rebelaram contra o imposto do chá, se uniram e formaram a federação. O Brasil é o contrário, é uma federação feita pela desagregação da fazenda de El Rei de Portugal, que resultou nos governadores gerais, depois nas capitanias hereditárias, né? Ou vice-versa, até que surgiram esses estados. Antigamente, Minas era o presidente de Minas Gerais, presidente de São Paulo. Então, os estados, essa extinção de divisão de Mato Grosso, por exemplo, que foi coisa normal, porque da origem da nossa federação. E isso é o que eu achei. Agora, eu achei, desde que veio a fusão, eu achei que se devia trabalhar por ela e deixar de lado a origem. Eu acho que o importante é ver quem servirá melhor à instituição e não quem se servirá melhor da instituição. O problema é esse. E acho que nós tivemos grandes presidentes. Eu falei aqui no Loretti, eu votei nele. Ele sabe disso. Eu vou dizer em que eu votei quando eu vim para aqui para o Tribunal de Justiça em 87. Eu votei no Felipe Augusto de Miranda Rosa, primeira eleição que houve. Não votei no Pedro Américo, não tem nada contra o Pedro Américo, mas eu conhecia o Miranda e achei que aquele camarada, eu vi presidente da União Internacional de Magistrados, um sociólogo, um administrador, eu achei que ele seria melhor presidente. Não estou dizendo que o Pedro Américo não o fosse, isso é uma questão de voto. Eu votei no Miranda Rosa porque achei que ele... E esse homem cego continua escrevendo até o final, né? Eu fiquei com pena da derrota dele, mas não tenho contra o Pedro Américo, que acho que era um homem talentoso, um homem de bem. E depois dele veio a eleição, o Loretti concorreu com o Fernando Celso, não é isso? Votei no Loretti. Votei no Jorge Fernando Loretti. Depois foi a eleição de quem? Antônio Carlos Amorim contra o Fernando Celso. Eu votei no Antônio Carlos Amorim, achei um administrador. Não tinha capacidade de administração, o Loretti também, mas o Antônio Carlos pegou aqui o tribunal com briga de lado para lá, promoção de desembargador, cada um tinha um critério e não se resolvia. E ele chegou aqui e disse, eu vou resolver isso, e resolveu. Então foi um grande presidente, cada qual no seu período. Depois do Antônio Carlos, veio quem? Veio o Malcher, sim, esse juiz de carreira. Bom, depois veio o Tiago Ribas Filho. Eu achei... Qual foi o maior feito do Tiago Ribas Filho? Bom, foi a proposta do fundo, mas também a extinção dos alçadas. Foi um gesto de coragem. E também de instituição. Dava muita despesa, 2 tribunais de alçada, mais o TJ, 3 bibliotecas, não sei quantas gratificações, 3 garagens. O Tiago, ele olhou, a classe olhou a instituição. Eu acho que o desembargador Tiago Ribas Filho foi um dos grandes desembargadores. Acho que foi acertado. Né? Acertado. O Malcher também foi bom presidente, estou falando. Mas falando, o Malcher foi de carreira, é do concurso do Tiago. E é acertadíssima. Acertadíssima, eu achei isso. Essa eleição de presidente do Alçada, eleição de presidente da Alçada Civil, cerimônia para lá, isso despesa nos cofres públicos. E o Tiago Ribas Filho teve essa coragem, isso é que eu achei. O Miguel Pachá foi quem foi sucessor de quem? Do Marcos, né? Não foi? Depois Tiago Ribas, veio o senhor, depois Fábio... Pachá. Sim, o Pachá tem uma tarimba administrativista também muito grande. Ele foi advogado militante, procurador do Estado, conhecia bem o Estado do Rio, o Estado da Guanabara, professor, foi aluno da PUC de Petrópolis, do que ele se orgulha. Realmente a PUC de Petrópolis foi um exemplo. Eu sei que tive grandes professores lá, Roberto Medeiros, Aloysio, não é isso? Nelson Pessegueiro, Garcês. E voltando ao Garcês, sabia tudo. Os 2 trabalhos do desembargador Garcês que mais me impressionaram na obra extensa dele foram 2 acórdãos. Meu Deus, espera aí. Na revista de jurisprudência do Tribunal de Justiça da Antiga Guanabara,
no volume número 7, na página 142 a 145, há um estudo dele sobre as presunções homines. E, no mesmo volume, na página 179 a 183, a eficácia ex tunc da sentença resolutória de contrato. Essa decisão última foi por maioria vencida do desembargador Oliveira e Silva. Ele era um talento, um homem que sofreu aqui com essa injustiça, morte do filho e tudo. O que eu tenho a dizer dele também foi uma coisa, para surpresa minha. Ele morreu e, antes de morrer, pediu aos filhos para me darem a maior obra de direito romano do mundo ocidental, As Pandetas de Gluck, 45 volumes. Então, eu sou parcial, né, para estar falando nele. E eu me lembro quando eu conheci o desembargador Garcês, eu estava no Tijuca Tênis Clube na década de 40, e meu pai me disse, aquele ali são dois juízes, Martinho Garcês e Eumano Cruz, dois brilhantes juízes. E então eu me lembro daquela época. Nunca falei com ele não, eu conheci no concurso, na prova oral. Desembargador Murta, eu tenho que dizer que ele me fez umas perguntas lá, eu tonto, fui respondendo, no meio eu titubeei, ele disse, o senhor pode ficar tranquilo pelas respostas que deu, eu vi que o senhor estava, senhor, na matéria. Não estava não, mas ele me animou ali e eu sou gratíssimo a ele, não tenho queixa da... Excelência, o senhor no início da entrevista falou bastante sobre a influência que o Executivo tinha no Judiciário, né? Tinha. O senhor acha que a criação desse fundo especial, dessa taxa judiciária, trouxe uma independência ao Judiciário? Trouxe. Isso foi importante? Foi importantíssimo. Hoje gozasse de uma independência? E acho que, se não me falha, eu posso estar errado, mas acho que ainda é o único tribunal do país que conseguiu essa independência. Eu me lembro o orgulho do desembargador Elis, disso, do desembargador Tiago também. Eu não sou, posso ter minhas vaidades, mas não vou trazer para mim o mérito dos outros, a ideia foi deles. Eu tive as condições políticas no momento de concretizar isso, mas a ideia foi dos dois. Não vou... Isso foi, antigamente, você construiu um fórum aqui, reformar um fórum, tinha que pedir verba ao executivo que atrasava, multa em cima, era uma coisa... Na verdade, o fundo já existia, ele só não era suficiente, né? O quê? O fundo especial. O que alavancou foi essa taxa. Foi a taxa. O fundo existia, veio com Cláudio, na Emerge Malcher, na presidência do tribunal, por méritos dele, não estou... Mas eram coisas pequenas, não dava para... Eu me lembro que até quem ajudou muito o desembargador Malcher nesse fundo, uma colega já falecida que renda minhas homenagens à desembargadora Maria Raimunda. Ela o ajudou nisso aí. Agora, logo depois, aquilo ficou desatualizado. Houve reação contra isso, mas a dominação do executivo aqui, na escolha de cartórios, era uma coisa tremenda. Eu me lembro que, quando o presidente Vargas era presidente, governava o país, surgiu até uma anedota que ele conheceu uma tribo desconhecida e gostou muito do cacique. Disse, olha, quando for ao Rio de Janeiro, se precisar de mim, eu arranjo o cacique. Bom, presidente, já que o senhor está me oferecendo, eu queria ganhar um cartório. Quer dizer, essa coisa, esse nepotismo vem desde a descoberta do Brasil, em que quem levou a carta, levou a notícia da carta, já pediu um emprego para o parente. Antigamente discutia se era André Gonçalves ou Gaspar de Lemos, né? Havia uma discussão sobre isso. O Pero Vaz de Caminha, que mandou, pedindo um emprego para... Essa é a origem cartorial. E tinham mais força do que um juiz. Eles tinham. Porque era dependente do executivo, o juiz para ser promovido tinha que apoio deles. Eu estou me dirigindo aqui ao Distrito Federal e a Guanabara. O antigo Estado do Rio, eu não sei como funcionava, mas deve ser a mesma coisa, né? Acredito, né? Porque é a escolha do executivo também. Eu ia me esquecendo, no Tribunal do Antigo Estado do Rio, foi nomeado pelo quinto lá, um colega que eu também rendo minhas homenagens, o desembargador Romeu Rodrigues Silva. É o seguinte, ele foi um dos meus chefes do departamento jurídico do Banco do Brasil.
E era um homem de talento, casado com um juiz da Guanabara, Rubem. Mas o Romeu era talentosíssimo, foi titular, teoria geral do Estado na Faculdade de Niterói, concorreu até com a Assunção e ganhou. E uma das gratidões que eu tenho dele foi que na véspera de eu casar, havia expediente ao sábado, antigamente, no Banco do Brasil. Eu tinha 23 anos de idade. Doutor Romeu, sexta-feira eu vou casar amanhã num sábado. E eu vou ter que faltar ao Banco do Brasil. Vou ganhar uma falta. E esse rapaz chama no canto, assina o ponto de véspera, ele vai casar. Me disse isso. É verdade isso. Então, uma coisa dessas ficou na minha mente, né? Tipo, esse camarada perdeu o ponto aí, o diabo. Eu falei, não, ele fez isso. Era um homem de talento. E ele foi desembargador no antigo Estado do Rio. Veio a fusão, veio para cá, mas se aposentou logo em 79. E acho que o doutor Romeu, opinião minha, morreu porque se aposentou. Muito juiz, criado aqui, tudo, ele não aceita aposentadoria. Meu compadre Murilo Fábricas, eu acho que a aposentadoria o matou. Eu acho. Podem me dizer o contrário, tudo bem. Mas quem é criado aqui, alguns não se preparam, ou se preparam, mas não aceitam, sente aquilo. A gente começa a fazer parte de nós a técnica de decidir o ambiente, que é muito saudável. Diz, no judiciário, a gente que não presta em tudo que é lugar. Mas aqui é um ambiente que eu acho espetacular. É o que posso dizer. Os funcionários, E eu sou suspeito para dizer que sou filho de funcionários. Eu virava aqui à noite muitas vezes. Houve 2 julgamentos aqui que me marcaram até aqui. Eu estou sendo prolixo ou não? Não? Eu me lembro que no ano de 1947, eu tinha 11 para 12 anos, e cheguei aqui no Tribunal Júri. Era um julgamento que inaugura os processos do júri do Carlos Araújo Lima. Aqui cheguei, era um julgamento muito badalado. Um aspirante, de nome Barbosa, matou a tiros um advogado do júri, Lauro Fontoura. O Lauro não queria o namoro do aspirante com a filha. Ele acabou o serviço no quartel, foi ao escritório do Lauro, no edifício do Paço, na rua 1º de Março, e o fuzilou com 5 tiros a queima-roupa. Bom, eu fui assistir o julgamento. Mas eu não podia entrar, mas o juiz viu aquilo lá, era um menor que sorteava, eu sorteei. E fiquei escondido depois vendo o que acontecia. Começou a defesa, a acusação, Cordeiro Guerra era o promotor, mais tarde ministro do Supremo, e acusou tecnicamente, qual a justificativa de matar o pai da namorada que não queria o namoro. Bom, começou a defesa, Jorge Severiano. O rapaz tinha 20 anos, então tinha um curador também. E o que é o júri? Como reflete a época, né? Ele dizia... A vítima era desquitada. O crime foi em 46, julgamento em 47. O que tem isso a ver? Naquela época, algumas escolas católicas não aceitavam o filho desquitado. O marido desquitado era um vagabundo, mau chefe de família, preconceito machista, a mulher desquitada era alvo de calúnias. E era a época. Então, quem é esse indivíduo, que era ele, para impedir o namoro da filha com um homem de bem? Por que um homem de bem? Quem viu o desfile na Uruguaiana aqui, dos pracinhas da Força Expedicionária, uma coisa comovente ali, foi um sentimento nacional. Então o militar era tido como um herói nacional. E realmente nosso comportamento foi ótimo, dos nossos militares. E muita gente morreu. Então era tido como um homem de bem. Eu me lembro que naquela época, o pessoal fardado tinha preferência para dançar com as moças nas festas. Eu mesmo tinha essa vantagem com o aluno do colégio militar. E na época, as profissões de nível superior assim, ou você é funcionário do Banco do Brasil, ou militar, ou engenheiro, médico, ou advogado, né? E mulher tinha que ser professora. Bom, eu estudei no colégio militar, trabalhei no Banco do Brasil, fui advogado e casei com professora. Mas, então, ficou faltando aquele argumento decisivo.
E ele, eu não sei se é verdade o que ele falou, disse, olha, a vítima era simpatizante do Partido Comunista, fumou pela sala, porque o Brasil estava para romper relações, não sei se rompeu com os comunistas na época. O nosso embaixador, Pina Gomalina, né, tomou uma bebedeira em Moscou. Eu não sei bem a razão, eu sei que foi declarado pessoa não grata e nós rompemos relações da Guerra Fria. Então o comunista era tido como um assassino, um exagero. E o ditador soviético contribuía para isso, Stalin, né? Então, veio o argumento decisivo. Quem era um homem de bem para entrar desarmado no escritório de um assassino? Legítima defesa putativa, 7-0. Bom. E esse julgamento me marcou. Agora, o outro que me marcou, eu era estudante de Direito, foi em 54, o do Tenente Bandeira, que minha mãe era escrivã também. O promotor, Emerson de Lima, brilhante promotor. Foi 5-2 a condenação e Milton Salles ajudou na acusação. Assistente. Na defesa foi o Romero Neto e foi Araújo Lima. Romero Neto foi um dos mais talentosos advogados que eu já vi de júri. De júri, eu só vi advogando naquela área. Há um livro dele, diria, Defesas Penais, que Hungria prefacia de se ele era capaz de convencer o próprio autor do código, tal, e um julgamento dele que me impressionou muito foi de Toneleiros. Repara que o mandante, Gregório Fortunato, foi o que pegou a menor pena. Ele fazendo uma diferença entre culpa consciente e dolo eventual para os jurados, e aquilo ali ele foi aplaudido quando acabou. São memórias que eu tenho do Tribunal do Júri. A minha mãe ingressou por concurso como escrevente em 1924. Teria sido a primeira mulher? Uma das primeiras? Na capital federal, em concurso foi. Foi, ela foi a primeira colocada no concurso para escrivã, também em 45. Em 57 ela foi avaliadora e se aposentou. E conheceu meu pai aqui, também foi o primeiro colocado no concurso dele, Jorge Manes, né? E eu me lembro que eu passava os dias aí, houve até eu não vou dar um nome que eu não posso falar isso, mas eu fui procurar meu pai para ir ao cinema, tinha meus 8, 9 anos, e me disseram, olha, ele está no gabinete do juiz. Eu lá entrei, e o promotor dizia para o juiz, arquiva que não há tipicidade. E eu fiquei, o que sujeito está falando? Aí foi para o meu pai, o que ele está falando aí? É o seguinte, um sujeito aí foi preso por tentar furtar um livro da Biblioteca Nacional. E o promotor está dizendo que o Brasil é um país em que ninguém estuda, não há previsão legal de crime de quem tentar furtar um livro. Então, com 8, 9 anos, já aprendi o que era tipicidade. Guardei o nome do acusado, mas não vou revelar aqui, né? Mas isso foi uma das lembranças que eu tenho. Essa terminologia jurídica, né? Teve outra que eu fui procurar meu pai, me disseram que ele está assistindo uma sessão de embargos infringentes de nulidade do julgado. Eu tremi vendo aquilo. O que é esse negócio aí? Esses termos jurídicos. E que interessante que nós herdamos isso do direito romano em meados do século XV, a introdução do direito romano na Alemanha, e esses termos foram surgindo e se desenvolvendo. Mas desenvolvendo de tal forma que alguns passaram a inventar também uma terminologia complicada. Eu não estou dizendo que o juiz, o advogado, vai usar termos chulos. Eu conheci eu não vou dar o nome, mas posso contar o fato, né, sem dar nome, né? Era um que votava assim, o sujeito dirigindo automóvel, levou uma cacetada, aí sapecou-lhe uma sumaríssima, aí falei, o gesto, digo, pô, também não podemos. Agora, há o polo oposto, chamar a contestação de bloqueio, a petição inicial de peça preambular, não é isso? O mandado de segurança de remédio heróico. Que remédio heróico? Writ, já vi gente chamando o writ de right, com certeza. Citação, disparo do gatilho acionário. São termos que alguns usam, mas, embora a gente não consiga chegar perto do povo, que a técnica jurídica não aproxima tal,
mas também não podemos chegar ao ponto de sermos mais radicais ainda. Eu me lembro que uma vez eu vi um indivíduo que foi condenado por furtar a patroa. A única coisa que eu entendi é que ele furtou a patroa. Eu não entendi nada do que estava escrito ali. Esses termos que vão surgindo aí é erro no tipo, não é não? Não existe em direito penal? Erro no tipo, elemento subjetivo do injusto, essas coisas, o jeito deve ser simplificado, sem cair no ridículo, né? Agora, reconheço também que, por mais simples que seja a linguagem jurídica, ela será sempre uma linguagem jurídica. Isso, não adianta explicar ao povo que é uma ação rescisória, quem não vai entender? Não é isso? Excelência, nós levantamos aqui que seu avô foi promotor. Foi. Sua mãe escreveu no tribunal do júri, seu pai escrevendo. Eu tinha a fotografia dele, mas dei aí, não me deram. Ele foi escrivão do caso de um famoso tarado, Febronho. Ele foi o escrivão. Quem acusou foi o Otto Gil, quem defendeu foi o Letácio. É. Mas eu emprestar foto sem emprestar livro é uma coisa terrível. Você não recupera. Para que você empresta um livro, você não devolve e finge que não te vê ainda, vira a cara, não é não? Não é isso? Houve até um compositor de valsas, o Strauss, que emprestou um livro. Depois de muita insistência, um amigo dele devolveu, um ano após, o livro cheio de gordura. Ele aí escreveu uma carta ao amigo, comprou uma linguiça, botou lá dentro, escreveu: fulano, devolvo-lhe o seu marcador de páginas, botou por camada, que mas não é a gente que devolve o livro com sublinhado, tudo, você empresta e não devolve, não notou isso não? Te evitam, isso realmente eu vi. E o perigo da tradução também ao pé da letra. Quando o Fluminense perdeu para o Corinthians em 76, aqui no Maracanã, de pênalti, uma temporal, o jornal O Dia botou a seguinte manchete: após a partida, vão pega para capar. Muito bem. Nosso colega Joel Alves Andrade, meu amigo, compadre, estava no alemão em Staufen. O jornal local traduziu ao pé da letra a seguinte manchete: torcedores do Fluminense castraram os torcedores do Corinthians. Quer dizer, aqui pega para capar tem uma linguagem, na Alemanha é outra, né? Mas pode continuar. O senhor falou do Fluminense? Sim. A gente levantou aí que Vossa Excelência tem alguns hobbies, né? Tenho. Um deles seria o próprio tricolor, né? Sim, sou. Piano. E o cinema italiano também seria? Eu gosto de cinema italiano, como é que sabe? Eu gosto de cinema italiano. Porque a primeira vez em que eu vi um filme diferente e a plateia aplaudi-lo foi um filme Ladrões de Bicicletas. Você viu esse filme? Eu fiquei vendo, era um cinema para todos no Meia. Eu fiquei vendo esse Vittorio De Sica, ele não usou um ator profissional. Pegou gente de rua e fez um filme sobre o desemprego. E a plateia se identificou com o diretor. Eu achei isso o máximo para um artista. Daí eu passei a ver. Ele fez o filme sobre o desemprego, sobre a falta de habitação, o teto, a solidão, Humberto D., um filme admirável, e também a infância abandonada, Vítimas da Tormenta. Eu achei, então eu passei a gostar do cinema italiano, porque refletiu a realidade da sociedade. Eu estava acostumado a ver filme de bang bang, que nunca caiu o chapéu do mocinho, né? Subitamente aquele italiano me põe na cara uma realidade do seu país, né? Como também um filme aqui que hoje seria chamado de cafona. Eu tenho esse filme, O Ébrio. Você viu esse filme? Você viu esse filme? Do Vicente Celestino, com Gilda Abreu. Acaba o filme, e como é que ele diz? Ele, na desgraça, a mulher o permite, pergunta se o perdoa. Se perdoa assim, esqueceu jamais. Eu saí do cinema e todo mundo dizia: é isso mesmo, porque eles se identificaram. O artista, quando se identifica com o povo, acho que é a glória para ele. Ontem mesmo a gente vendo essa ópera tosca, aquela ovação exigindo da americana um bismo, para um artista é uma coisa. Eu gosto muito de piano, de cinema, de ópera. Repetiu um brasileiro.
admirável aquilo, porque aquilo reflete uma época. A Sara Bernardi é que fez o papel no teatro, né? Foi a invasão napoleônica. E vão passar de novo domingo com esse elenco, uma coisa espetacular aquilo. Mas eu gosto de cinema italiano, porque você também gosta? Eu gosto de cinema de novo. Eu também gosto de outros, eu gosto também, mas estou dizendo, o cinema italiano me marcou. Talvez porque eu seja filho de italiano, não sei, mas o cinema francês também. O cinema americano também gosto. Mas é que só havia filme americano, e surge a guerra, vem esses gênios do Fellini, com A Estrada e as Noites de Cabiria, né? Você viu esses filmes? Pois aluga aí. A Estrada com Anthony Quinn e Julieta Massina. E a Noite de Cabiria com a esposa dele, Julieta Massina. Filme notável, né? E de música, por quê? Porque a minha avó, Mariana Teófilo Ottoni, era filha de um político mineiro, e estudou em Paris e era pianista desde garoto. Eu me lembro de uma história que eu vi na Rua Maria Eugênia 46, onde minha bisavó morava, era viúva já, de 1943. E eu me lembro que ela conversava com a filha, dizia assim: pois é, Mariana, naquele ano de 1889, no nosso sítio em Botafogo, a nossa vizinha que não via há 15 dias apareceu. Sim, a Rita, sabe o que aconteceu? Há 15 dias não, o que foi? O Brasil agora é uma república. O presidente é o Marechal Deodoro da Fonseca, o imperador está com a família na Europa, quer dizer, em Botafogo, capital da república, por de 15 dias, e vem dizer que o povo é que participou da queda da monarquia. Não participou nada. E não começa a ver, participou da que foi pedir a república. Nada. E, aliás, quando foi proclamada a república, havia um porém, convocasse um plebiscito para o povo escolher, né? Esse plebiscito só aconteceu há pouco tempo, né? Mas eu fiquei ouvindo aquilo, eu digo, mas peraí, vem dizer que o Marechal Deodoro, atendendo aos reclamos da população, que nada, nunca a população brasileira opinou realmente sobre isso. É o que me parece, sei lá, entendeu? A monarquia funciona bem em alguns países, em outros não. E acho que na monarquia no Brasil, vamos chamar de reacionário aqui, mas acho que funcionou bem, Isaías. Acho que o Brasil foi um país respeitado no tempo do Império. Tenho essa impressão. Pode ser minha ignorância aqui, mas acho que era um caso de se rever a figura do imperador. E governar um país gigantesco daquela época, despovoado, né? Não sei, né? Mas o que é que tem de música aí? Então eu passei a gostar de música da minha avó. Depois o meu pai gostava mesmo era de ópera. E um tio que morava conosco só gostava de sinfônico. É por isso que eu passei a gostar da tal música que chamam de clássica. Eu passei a gostar. E meu pai me levava para ver essas óperas, garoto. Eu via aí um Beniamino Giri, um Tito Schipa. Via esses cantores aí. E pianistas, eu vi grandes pianistas. Eu vi... Na época, o Ronald sabe muito bem, o método de ensinar piano era do Schimoll, né? Schimoll, o Czerny, o Anon, o Beringer, o Cravo Bem Temperado do Bar, as valsas de Chopin. E o Schimoll terminava o primeiro volume na versão 28, La Prix Jolie Fleur, não é? Havia o Anon também, porque a dificuldade do piano são esses dois últimos dedos aqui, para abrir bem, não é isso? Dó, mi, fá, sol, lá, sua família, não é isso? E tinha mais de música, as valsas do Chopin, eu gostava. Ulisses não consegui tocar, achava dificílimo. Mas a minha ignorância musical, ela ocorreu quando houve um concerto aqui na ABI, eu fazia parte desse concerto. E a professora de piano, grande professora, a dona Lúcia Martelli Pamplona, me fez tocar a valsa que eu iria tocar, de Chopin, número 2, a valsa brilhante. E passou na vitrola, antigamente era o pianista Brailovsky, havia duas faces do disco para tocar. Eu nunca tinha ouvido a quem tocar, e eu achava que eu tocava muito bem aquilo.
quando eu comecei a ouvir o polonês tocar aquilo, disse que minha Nossa Senhora, eu nunca vou chegar aos pés desse polonês aí. Alexandre Barão, um dos caras que me marcaram. Arthur Rubinstein, esse Friedrich Gulda, Alfredo Cortot. Nós tivemos aqui a Guiomar Novaes, né, pianista. Tivemos grandes pianistas aqui no Brasil. Outros também, esse Moreira Lima, que está ali, mas é torcedor do Fluminense. Pois é. Bom, eu posso não saber muito de música ou de direito, mas de futebol eu entendo. Pode fazer a pergunta que quiser do Fluminense. Toca. Ele toca aquela adaptação que o Goldschagg fez do hino nacional, né? Esse Goldschagg foi um pianista americano, amigo do imperador, morreu aqui de tifo e fez a adaptação do hino nacional. Como Berlioz fez a adaptação da Marselhesa, né? Na época, a nossa cultura era tão europeia que eu me lembro que, quando a guerra acabou, uma aluna, grande pianista, foi ao piano do colégio e tocou a Marselhesa. Era influência francesa, influência europeia. Todo mundo estava francês. No mundo inteiro, quando o secretário de Estado veio aqui, depois da guerra, conversar com Vargas, ninguém falava inglês, todos falavam francês. Oswaldo Aranha falou na ONU em francês. O inglês, começou a ensinar assim, mas o francês predominava. Tem a impressão que essa influência americana também não foi só depois da guerra, não, mas também do cinema, não? Não é? Todo mundo no subúrbio queria saber o que queria dizer o The End, o fim, né? O The End, acabou o The End. Acho que foi dali, e vários fatores, mas a nossa origem era europeia, realmente. A França principalmente, né? E eu acho que era isso. Mas o que você quer saber do Fluminense, Lúcia? Vamos deixar um pouquinho o Fluminense. Sim. Vamos voltar um pouquinho para a sua trajetória. Sim. De 67 a 2005, Excelência, foram 38 anos Foram dedicados à magistratura. Então, a nossa pergunta é, o que mudou? Né? O critério de admissão também mudou. O que o senhor percebe assim? Por exemplo, havia uma entrevista antes, no Distrito Federal e na Guanabara, no estado do Rio, eu não sei, havia uma entrevista, e podiam cortar o candidato por ideologia, podia. O que é suspeita, eu vou dar aqui um exemplo, eu não vou dar um nome. Houve um colega que passou nas provas orais e o Serviço Nacional de Informações mandou um ofício dizendo que ele estava vetado. Ele vetado como? Aí eu não sabia o que era, e ele era afiliado do vice-presidente da República, um general. Espera aí, eu vou ver o que há. Viram que era a força do Serviço Nacional de Informações. Você vai à rua tal, número tal, falar, quer saber o que houve? Ele foi lá, aí, espere, depois de 2 meses, veio a resposta, que ele foi vetado porque o irmão dele foi advogado de um comunista, veja. E também porque quando ele se formou, a turma dele tomou uma bebedeira, então ele estava fichado. Veja que barbaridade. Então foi explicado e aí a ficha ficou limpa, ele pôde tomar posse. Tendo como padrinho o vice-presidente da República, um general, que era a força do Serviço Nacional de Informações. Deu margem a muito abuso. Cortar um candidato, e isso era realmente... Porque também o informante do SNI não era bom caráter também, chamaram dedo duro, né? Quem é que vai se prestar a favor de delatar alguém? Deve ser uma vingança. Então isso mudou. Isso mudou. Agora, muitos são saudosistas dizendo que o judiciário de antigamente era melhor do que hoje. Olha, o mundo mudou. O Brasil mudou. Uns acham que mudou para pior, outros que mudou para melhor. Eu não acho, não. Eu confio nos novos juízes. Acho que podemos achar um melhor, o outro pior, mas o judiciário é mais aberto do que antes. Eu acho. E
E digo aqui, por exemplo, o judiciário é controlado pelos advogados, pelo Ministério Público, pela imprensa, por várias pessoas. Aos dos advogados, quis o controle externo nosso. Nossas contas são controladas pelo Tribunal de Contas. Vá alguém pedir que o Tribunal de Contas controle as contas da Ordem dos Advogados. Então Deus nos acuda. Eu fui propor isso na época, me responderam que a OAB não precisa de controle, porque é honesto. Eu não discuto isso. Justamente por isso é que não devia ter meu controle. Não acha, não? Se os engenheiros são contas controladas externamente, os médicos também, nós também, porque os advogados não têm esse controle. Não dizer que são desonestos, não são, não estou dizendo isso também. Mas eu achava que devia também abrir mais a instituição. Mas eu fui falar isso na ocasião e um conselheiro me respondeu que queria saber quanto ganhava um desembargador, quer dizer, uma coisa que não tem a ver com a outra, né? Mas eu reconheço que a OAB é honesta, o problema não é esse. E, aliás, o atual presidente da OAB foi meu aluno e é um rapaz trabalhador sério, não é? Mas acho que vai haver também esse controle mais tarde. É preciso que a sociedade conheça as instituições, e a sociedade ainda não conhece bem o judiciário. Não conhece. Né? Vai falar, isso é uma coisa complicada, não sei o quê, né? Mas o que mudou mais foi essa democratização do judiciário. Ao falar em democratização, não estou querendo bagunça, não. Estou falando que... Acesso. Estou falando saber o que se passa, porque, afinal de contas, nós que trabalhamos no serviço público devemos atender aos anseios da coletividade, ver o que ela precisa. Isso é que me parece. Eu penso assim. E tem o exemplo dos meus pais que viravam noite aí, várias vezes. E antigamente não havia gratificação, não. Hoje criaram DAS, não sei o quê. E antigamente nem sabia que era DAS. Não havia gratificação, não havia nada. Para um gabinete de ar-condicionado era uma disputa enorme. As varas criminais do civil era um telefone para 2 varas. Não havia... Ganhar telefone era a plataforma eleitoral. A gente, para ser vereador, prometia telefone. Então o Brasil mudou. Mas tem um ventilador, né? Uma coisa... Eu tomei posse, sou titular da vara, Emerson Santos Parente, grande amigo meu, foi tentar conseguir um ventilador para mim lá, foi lá em cima. Incrível isso, não havia. Era tudo concentrado no pé da Marinha, só havia um banheiro no térreo, todo mundo lá. As serventias não tinham banheiro. Então mudou, eu acho que eu sou, como estou dizendo, otimista. Eu não tenho o que dizer do judiciário, não. Eu sou grato por me acolheu aqui tantos anos, como o Banco do Brasil. Eu acho que o Banco do Brasil foi uma escola. Para mim também. Agora, Rob, hein? Foi, porque é uma instituição que leva o nome do país, cobre todos os territórios da nação. E o Banco do Brasil foi discriminado, eu já estava aqui, no governo Sarney. Arrocharam o salário dos funcionários do banco, que hoje é uma instituição de passagem. E é muito mal. E não era para ser assim. E também tive influência militar. Cheguei no colégio militar há 7 anos e aprecio as Forças Armadas. Acho que o militar tem uma carreira de sacrifício. Ele está hoje aqui, daqui a pouco é designado para ir para o Acre. É um problema sério, com um filho pequeno, e também não tem seu mérito reconhecido. E talvez por causa da ditadura também, né? Quando a maioria dos militares não participou de violência. A maioria é gente séria, gente patriótica, eu acho. E acho que nossas fronteiras, dizem, o Brasil tem essas fronteiras graças ao Barão de Rio Branco, ao Tratado de Utrecht, Tratado de Madrid, tudo bem. Mas também se não fosse um Caxias, um Osório, um Eduardo Gomes com correio aéreo, não teríamos essas fronteiras, não. Pode divergir, você está me perguntando isso. Mas não teríamos, não acha, não? A contribuição das Forças Armadas foi... Agora, eu não sou, ideologicamente falando, um extremado, nem de direita nem de esquerda. E acho
mais que a humanidade até hoje não descobriu um sistema justo, um sistema que garantisse as liberdades públicas, a democracia com a justiça social. Até hoje não se descobriu, né? Luta-se por isso, mas não se achou. Nós vamos achar em desemprego aí nos Estados Unidos, no Canadá. A Escandinávia resolveu, praticamente, mas pouca população. A Rússia não resolveu, o comunismo demorou uma geração. Eu nunca discriminei, eu tenho amigos comunistas que acreditavam realmente naquilo, como também de extrema-direita, mas eu tive um amigo de infância que chamava Hitler, era saco de pancada, porque o pai era admirador do Hitler, acreditava no Hitler, mudou o nome para Manuel, imagina, porque era um problema sério, né? Porque antigamente você podia escolher o nome que quisesse, ainda pode, mas na França e em Portugal você recebe uma relação de nomes, tem que escolher entre esses nomes. Por isso é que a gente zomba o português é Manuel Joaquim, Joaquim Manuel, o francês é Jean-Philippe, mas você não pode botar nome. Porque no Brasil eu ouvi lá, por exemplo, em Óbidos, a juíza de lá me mostrou que a empregada doméstica botou o nome da boneca, mudou o nome da filha, de Madinusa. Eu quis saber por quê. A boneca foi comprada nos Estados Unidos, Made in USA. Aí a moça entendeu que era Madinusa, botou e permitiram. Mas nos Estados Unidos, a mãe da secretária de Estado, Condoleezza Rice, gostava de piano, a filha também, mandou o funcionário botar o nome de Condolcezza, com doçura. E a escrevente botou Condoleezza, nos Estados Unidos. Né? Aqui eu vi um vereador, Newton Lago Ilhas Fontes, conheci um ladrão com o nome de Oceano Pacífico, nomes que se botavam e que foi mudando com o tempo. Né? Bom. Fiz também na minha época aqui, eu tinha que fazer casamento. E eu fiz durante alguns anos de substituto vários casamentos. Fiz casamento em casa, meu Deus, depois de sair à noite também, né? Saí à noite para fazer casamento. Eu fiz. Até nas paineiras, aqui onde o Bar da Brama, atrás tinha um palacete de uma família rica, tive que fazer o casamento lá. Povo na TV também. Isso aqui eu acho que eu não devo como. Bom, eu fui fazer um casamento em casa de uns namorados que se conheceram, eles tinham mais de 80 anos, era o 6º casamento de cada. E eu fui fazer o casamento em casa por motivos evidentes, fui lá, tinha netos. E quando um neto me botou no automóvel, quando eu saí, isso em 1968, olha, minha avó mandou dizer que se ela casar pela 7ª vez, queria que o senhor fizesse o casamento. Eu disse, bom, eu digo, garoto, eu estou fazendo o casamento. Ali ao lado do Foto Quezada, no Meier, tem o túnel Silva Filho, garoto, estou casando sua avó aqui sexta vez. Já veio me dizer um negócio desse aqui. E isso é verdade. Vi vários casamentos aí se eu fosse contar, né, ia ter problemas. Mas isso eu fiz esse casamento. O problema que eu achava aqui, não sei se ainda hoje, é a acumulação. A carência de juízo, o juiz tem que acumular várias, é duro, né? Você pegar 2 varas cíveis e não sei o quê, manter aquilo em dia. E eu sei que o juiz tem que atender bem aos advogados, promotores todos. Agora veja a recíproca, está no seu gabinete, com raciocínio na cabeça para despachar, entra um advogado para despachar. O advogado resolveu o problema dele, está bem. Mas alguns são prolixos também. Né? E começa a contar o caso, o que está escrito ali. E o juiz tem que ter calma. Eu me lembro que ficou tão nervoso que quase me derrubou da cadeira. Quando eu olhei, pera um instantinho aqui, estou sentado. Quer dizer, o juiz tem que ter essa calma de ouvir aquilo. E são mais de 100 mil advogados. Então ele é atormentado também com isso, atender a parte, atender o advogado. Ir para casa à noite, ele tem que estudar os processos à noite para trazer no dia seguinte. É uma profissão de sacrifício. Mas eu devo dizer que se eu tivesse escolher, eu faria a mesma coisa. Eu faria. Inclusive pelos colegas que tive aqui. A gente pode ter queixa de um ou outro, isso é natural, mas a maioria eu acho espetacular. Bom, quero registrar aqui a presença na nossa entrevista do desembargador Antônio Isaías da Costa Abreu, do desembargador Ronald Valadares, membros do colegiado dirigente do Museu da Justiça,
Gostaria de abrir oportunidade também para algum deles, se quiser. Tuas ordens. Inclusive, o desembargador Rolas foi primeiro colocado no concurso dele com nota 8,435. Ninguém teve essas notas com centésimo, só ele. Eu estou às ordens. Tuas ordens, Rolas, aí, o que quiserem. Em termos de pergunta, propriamente, eu acho que não, porque o desembargador Mendes já historiou toda a sua vida dedicada ao Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro e, sem dúvida, deixa aqui plantada uma filosofia de ideais que só vão beneficiar as novas gerações. Então, nós temos que agradecer essa participação dele, com esse testemunho que deixa para a posteridade e desejar que na sua vida profissional, que ainda continua, ele seja também um elemento muito valioso no desenvolvimento do nosso país. Bom, quero agradecer ao Ronald, que é meu amigo, torcedor do Fluminense também, ótimo colega, e dizer que foi bom vir aqui, porque no dia 4 de outubro eu vou fazer 76 anos de idade, junto com ele, estou no mesmo dia. E com a minha idade, eu entrando aqui, é capaz de não me deixarem sair no museu, né? Pô, já com um ar de decujos aqui. E o Isaías, meu amigo aqui, o que você tem a perguntar, rapaz? Quero dizer que eu sinto muito honrado de haver participado desta entrevista sua. Sinto muito lisonjeado e aprendi muita coisa e ouvi muita coisa que eu desconhecia. De modo que eu quero parabenizá-lo. Não, que tem nada. O Isaías é de Petrópolis. Interessante que quando veio a fusão, havia uma rivalidade que sumiu depois entre o pessoal de Niterói e de Petrópolis. As duas faculdades disputavam. Eu sabia disso. E eu era muito amigo do pessoal de Petrópolis. E um me disse lá que eu era... Qual era o nome do porta-estandarte do Império Serrano? Eu não entendo nada de samba, não sabia que era isso que esse cara está me dizendo aqui. Depois eu vinha saber que chamava o Império Serrano de lá e que eu era muito ligado a Petrópolis. Fico muito honrado também e com o que foi dito, o Isaías veio de lá, o Ronald de Minas Gerais, e são pessoas admiráveis. O Isaías é um líder de classe, e não se pode escrever a história do judiciário sem ouvi-lo também. Casado com a Penha, grande figura humana, e a Maria Alcina, esposa do Ronald, companheiro de viagem. O Ronald e eu fomos até Budapeste juntos, começando em Milão em 1975. Nós pegamos um ônibus em Milão, fomos a Verona, ficamos lá 4 dias, lá fomos a Veneza, Pádua, né? Assistimos um festival de música espanhola, assistimos a ópera Carmen, daí fizemos a City Tour em Verona, fomos ver, evidentemente, o balcão de Julieta, dali fomos para Innsbruck, né? De Innsbruck a Liechtenstein, dali para Zurique, fomos à terra do Mozart, né? Salzburg, Viena, Praga, fomos à capital da Hungria. Foi um tour com gente espetacular, né? Grandes colegas, fizemos várias viagens juntas. E o Ronald foi conosco ao Japão também. China ao Japão. Nós fizemos Rio, Los Angeles, Osaka, Kyoto, trem-bala, Tóquio, é verdade. Nossa Senhora. Dali fomos a Pequim, de Pequim fomos à Ilha da Fantasia, né? Como é o nome? Fomos a Bali, de lá fomos a Hong Kong, São Francisco, fomos a Nova York, e uma equipe muito boa, né? Muito boa, o Marcos estava sempre nessas todas, né? Paulo Gustavo, o Walter Felipe D'Agostini, grande garoto. O Walter canta. Sabe que tem um vídeo assassinando o piano e o Walter cantando no Japão? Se lembra disso? Eu matando o piano, né? Mas ele cantava bem. Walter tem bela voz e fizemos essas viagens todas juntas, né? O motorista italiano, chorou, né, na despedida.
Foi o Hélio. Walter fez um discurso. O Hélio. O Hélio. Chorou. Pelo Walter. O Walter fala bem. O Walter nasceu aqui por acaso. Ele é um italiano, né? Você conversa com tudo, comida, o modo de ver, né? E ele na Itália estava na casa dele, né? Mal chegou lá aqueles parentes dele, né? Walter é uma das grandes figuras que eu conheci aqui no tribunal. Ele é um homem que tudo bom. E foi ótimo ter ido para o tribunal. E aquela figura, aquela turma de Petrópolis é muito de uma Amauri. Muito bom, né? Não acho? O Amauri é ótimo, ótimo colega, muito bom. E foi o que houve ali. Eu me lembro que uma vez eu estive em Petrópolis também. Foi uma confusão, foi com o desembargador Marins. Foi uma moça de nome Etienne. Ele abriu um processo contra a União, querendo uma indenização que tinha sido torturada lá, um bairro chamado Caxambu. Lá é. Eu estive lá. Tiro Francisco Horta. Eu me lembro que essa moça alegou que apanhou lá. Eu me lembro, fui ver o que era, porque diziam que havia intervenção na Guanabara. Não, foi lá o juiz já chamava-se Gilson. Gilson, não sei o quê. Não, é o Leão Gilson, não? Leão Gilson. Leão Gilson Alvim Soares. Muito boa pessoa. Não teve isso, eu me lembro que eu estive lá vendo isso aí. Não, o Flávio Cavalcante, o Francisco Horta, tricolor também, ele ofereceu um almoço na casa dele, quando tomamos posse, e lá fomos à casa do Flávio. E ele então botou 2 cantores no programa dele. Qual era o nome da Carminha Mascarenhas, não era? Não tinha com esse nome? E Gasolina. Cantaram. E Gasolina, tinha o programa Flávio Cavalcante na antiga TV Tupi. E o Francisco foi para lá, nos levou lá, era bom camarada, colega meu de turma, de faculdade, da magistratura. E até hoje o Fluminense pede, diz que o juiz é um corrupto, né, safado, não sei o quê. Isso é muito comum, né? Ele não diz isso não, mas reclama do árbitro. Excelência, apenas para registro, ao final das nossas entrevistas, nós sempre perguntamos ao nosso entrevistado se ele concorda que o seu depoimento venha fazer parte do acervo Concordo. do Museu da Justiça. Claro, uma honra para mim. Estar aberto para pesquisa, para interessados na história do judiciário. Eu concordo. Eu concordo inteiramente, não tenho segredo não. Eu quero dizer que eu estou muito honrado. Eu fui criado aqui, como é que minha vida aqui foi. Eu sou extrovertido, eu não. Até meus votos eu digo, tranquilamente. Em quem eu votei para juiz titular, quando estava no tribunal, votei no Ronald, votei nele. Votei quando o Isaías foi para lá também. Votei, você sabe que eu votei. Gostei. No Ronald também. Ronald também. Ferrari também. É verdade. Você gravou, né? Você gravou, Gravou. É verdade. E a minha mulher, como eu sempre falei de improviso, ela fica preocupada com o que eu vou falar, né? E a ela eu devo tudo. Eu conheci minha esposa em 11 de novembro de 56. Pois lá vão quanto tempo? Acho que uns 3 usucapiões, né? Linguagem jurídica aí. E meu sogro era advogado também. Então eu devo muito a ela também. Demais, desde que me casei. E tristeza é perda de minha filha. Mas eu acho que todo mundo tem seus problemas, né? Na família, a gente não pode saber o dia de amanhã, o que virá. Mas alegria é tudo. Mas pode registrar que eu tive muita honra em ser juiz aqui. E 95% dos colegas eu admiro. E acho que 90% da magistratura brasileira é excelente. E ganha de todos os estados, não temos comparação. E respeitamos os outros estados, mas aqui acho que é melhor.